Chega de moleza, vamos trabalhar. Apocalipse capítulo 3, versículo 14. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreva: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Com este versículo, nós completamos 62 versículos estudados dos 404 versículos que estão distribuídos nos 22 capítulos do livro de Apocalipse. E isto significa que já estudamos 15% do livro de Apocalipse. Olha como nós estamos avançando. Lembrando também que todos os slides que eu apresento durante o vídeo, eles ficam disponíveis no nosso site, no www.icp.com.br. Se você quiser baixá-los como material didático, ajuda bastante no aprendizado. Antes de estudarmos a primeira parte do versículo, vamos rever o mapa das igrejas. Olha, João estava na ilha de Patmos, escreveu a primeira carta para a igreja de Éfeso, depois para a igreja de Esmina, depois Pérgamo, na sequência Tiatira, Sardes, Filadélfia e agora nós vamos estudar a última carta para a igreja de Laodiceia. Como eu faço em todas as aulas, sempre a parte estudada do versículo eu destaco na cor amarela. Vamos para a primeira parte. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreva. Ao anjo nós já estudamos. Existe um grupo, ele é menor, que diz que esse anjo é o líder da igreja, o pastor da igreja, o presbítero. Não importa a nomenclatura, mas é aquele que está dirigindo a igreja, a denominação. Mas a maioria acredita que realmente existe um anjo orientando o líder da igreja. Mas, independente da interpretação, o que todos concordam é que existe um poder sobrenatural que conduz, que ensina, que orienta a igreja. E este poder é o poder do Espírito Santo, que desceu para habitar na igreja no dia de Pentecostes e continua habitando na igreja até os dias de hoje. Todo cristão genuíno é morada do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo não existe igreja. Sem o Espírito Santo não há possibilidade de realizarmos a obra do Senhor. Igreja somos nós, que um dia fomos impactados pela palavra de Deus, que recebemos a revelação do Espírito Santo, que passamos a entender o plano da salvação, que reconhecemos que somos pecadores e aceitamos Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador. E também tem a igreja no coletivo, os cristãos que estão distribuídos no mundo inteiro. E tem a igreja que fica em um determinado espaço, em uma região geográfica. Tudo isso nós já aprendemos. Importante salientar que nem todos que fazem parte de uma igreja física fazem parte do corpo místico de Cristo. Isso é muito importante. Veja que em todas as igrejas nós vamos encontrar pessoas que estão no grupo, mas não fazem parte do corpo de Cristo. E escreva também, nós já aprendemos que Jesus pede para que o apóstolo João anote tudo o que ele falou. E por quê? Jesus pede que seja registrado para que estes ensinamentos chegassem até nós. Veja que nós já aprendemos também as 3 interpretações sobre estas cartas do livro de Apocalipse. A pretérita, que interpreta como passado, e realmente essas igrejas existiram e receberam estas cartas. Também a interpretação que coloca cada igreja num período da história, sendo que a igreja de Laodiceia é a última, seria a igreja dos dias atuais, e a interpretação que vê todos os ensinamentos e
as advertências que Jesus faz para estas 7 igrejas nos dias atuais. Essa é a interpretação que mais importa para nós. Vamos em frente. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreva: estas coisas diz o Amém. Em cada uma das 7 igrejas, Jesus recebe um título e também descrições diferentes sobre ele. Esta última, escrita para a igreja de Laodiceia, ele diz ser o Amém, que significa assim seja, mostrando que a sua palavra sempre ela é cumprida, não há variação na palavra do Senhor. Interessante notar que todos os títulos, as descrições atribuídas a Jesus, também nós encontramos na pessoa do Pai, encontramos na pessoa do Espírito Santo, mostrando a doutrina da Santíssima Trindade. Nós cremos em um único Deus, mas encontramos em Deus, na divindade, 3 pessoas distintas: a pessoa do Pai, a pessoa do Filho e a pessoa do Espírito Santo. Também significa que com este Amém, Jesus está autenticando a sua palavra, a sua mensagem. Esse Amém também confere bênçãos para a igreja. E como eu disse, Amém significa assim seja, significa que a sua palavra é verdadeira. Vamos em frente. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreva: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira. A mensagem de Jesus, ela é fiel, ela é verdadeira, não tem falhas, ela é completa. Daí a importância da igreja estudar o livro de Apocalipse. Ele é um livro atual para conhecermos a verdade das coisas que irão acontecer. Veja que o livro de Apocalipse é um livro escatológico que trata das coisas futuras. Também significa a testemunha fiel e verdadeira que no Senhor Jesus nós podemos confiar. Vamos ver um versículo, palavras de Jesus. Quem registrou também foi o apóstolo João, capítulo 14, versículo 6. Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Veja que as palavras que Jesus nos ensinou quando esteve com os seus apóstolos, com os seus discípulos, elas são confirmadas no livro de Apocalipse, estando Jesus no livro de Apocalipse já glorificado. Vamos em frente. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreva: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Muito importante entender que este princípio da criação de Deus não significa que Jesus é um ser criado. Claro que não, nós já aprendemos isto na matéria Cristologia, que Jesus é Deus, Ele é Criador, Ele é todo-poderoso. A ideia aí é de iniciador, realizador, originador de todas as coisas. É muito importante esse ensino para não misturar o Criador com a criatura. Vamos confirmar isto, isso é importante. Olha o que o mesmo apóstolo João, que estava na ilha de Patmos, registrou no Evangelho. 1º capítulo, versículos de 1 a 3. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Percebeu? Jesus é criador de todas as coisas. Aliás, as 3 pessoas da Santíssima Trindade participaram da criação de todas as coisas. A pessoa do Pai, a pessoa do Filho e a pessoa do Espírito Santo. Olha como este primeiro versículo da carta ele já é importante. Quantos ensinamentos ele contém. Apocalipse capítulo 3, versículos 15 e 16.
Conheço as obras que você realiza, que você não é nem frio nem quente. Quem dera você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno e não é nem quente nem frio, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Quem está falando no texto é nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e quem registrou as palavras de Jesus foi o apóstolo João. Vamos para a primeira parte? Conheço as obras que você realiza. Em outras palavras, podemos afirmar que Jesus conhece a nossa vida espiritual. Jesus conhece a vida espiritual de cada cristão. Isto porque Jesus, ele é Deus, ele é onisciente, conhece os nossos pensamentos. Nada é encoberto de Deus, ele sabe todas as coisas. E este conhecimento nós observamos e estudamos em todas as cartas, nas 6 cartas que nós já estudamos, e esta é a última carta, a carta enviada à igreja de Laodiceia. Vamos em frente. Conheço as obras que você realiza, que você não é nem frio nem quente. Quando nós estudamos a igreja no pretérito, no passado, nós aprendemos que a igreja de Laodiceia estava envolvida com o culto ao imperador. Frequentavam a igreja, mas também participavam da idolatria. E quando nós observamos a interpretação da igreja como um todo, da igreja nos dias atuais, não é diferente. Infelizmente, claro que não podemos generalizar, mas nós sabemos que parte da igreja está envolvida com política, com idolatria, com prostituição, com mentiras, com tudo aquilo que não agrada a Deus. Praticam a idolatria dentro da igreja. Esta é uma verdade. E isto nós podemos observar, inclusive, na igreja brasileira. Muitos estão na igreja, mas com interesses próprios. Querem fazer até mesmo da igreja um trampolim político para realizar os seus desejos, que não agradam a Deus. Por isso que o livro de Apocalipse é um livro atual. E, repito, claro que não podemos nunca generalizar. Nós temos bons políticos na igreja, pessoas que prestam de fato um relevante serviço para a nossa sociedade, mas não são todos. Daí Jesus chamar este grupo de cristão que não é nem quente nem frio. Querem servir a Cristo e ao mesmo tempo servir a Satanás. E a mornidão, não ser nem quente nem frio, desagrada a Deus. Quando nós estudamos missões, nós vemos que no mundo tem aproximadamente 2,5 bilhões de cristãos, mas a maioria, infelizmente, cristãos nominais, apenas tem o nome, porque não tem de fato compromisso com a palavra de Deus. O número de cristãos autênticos é menor que 1 bilhão, menos da metade. Quem estuda a missiologia sabe do que eu estou falando. Isto é provado facilmente, e é sobre estes cristãos que Jesus está falando. Repito, estão na igreja, mas não têm compromisso com Deus, não estão comprometidos integralmente com o Evangelho. Querem servir a 2 senhores, e isto desagrada a Deus. Observe o que o mesmo apóstolo João escreveu na sua primeira carta, capítulo 5, versículo 19. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Nós temos o desejo, é verdade, de melhorar as coisas, de melhorar o nosso país, muitas vezes usando a política como instrumento, mas, infelizmente, nós não vamos conseguir. Por quê? Porque todo o sistema é comandado por Satanás.
Como o texto diz, o mundo inteiro jaz no maligno. E a missão da igreja é outra, é de levar a palavra de Deus para aqueles que ainda não a conhecem, independente de classe social. Deus não faz acepção de pessoa, mas quando o cristão deixa de cumprir o ídolo de Jesus e se envolve com coisas deste mundo, ele fica na condição de nem quente nem frio, fica na condição de morno. É sobre isto que Jesus está alertando. Veja, conheço as obras que você realiza, que você não é nem frio nem quente. Quem dera você fosse frio ou quente. Alan Clarke, que foi um grande teólogo da igreja metodista, ele tem uma frase muito interessante, é mais ou menos assim, que o crente morno é bom demais para ir para o inferno e mal demais para ir para o céu. Interessante esse argumento dele. Era assim que ele entendia o crente morno, ou seja, não é nenhuma coisa e nem outra. É sobre isso que Jesus está advertindo. Vamos em frente. Conheço as obras que você realiza, que você não é nem frio nem quente. Quem dera você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno e não é nem quente nem frio, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. O crente morno deixa Jesus desgostoso, entristece o Espírito Santo, desagrada a Deus. Mas, observou, Jesus diz que está a ponto. Isso significa que ainda há tempo para o arrependimento, para tomar uma decisão. E que decisão deve ser tomada? De abandonar as coisas do mundo e viver o verdadeiro evangelho, de ter compromisso de fato com a palavra de Deus, de estudar, de ler, de meditar e colocar em prática o que o Senhor está nos dizendo pela sua palavra. Este é o verdadeiro cristão. Esta mistura das coisas sagradas com as coisas profanas que nós vemos na igreja deixa, como eu já disse, Jesus desgostoso, Jesus entristecido com este comportamento. Mas saliento novamente, ainda é tempo para o arrependimento. Apocalipse capítulo 3, versículo 17. Você diz, sou rico, estou bem de vida e não preciso de nada, mas você não sabe que é infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Vamos para a primeira parte. Você diz, sou rico, estou bem de vida e não preciso de nada. Nós já aprendemos as 3 interpretações dadas ao livro de Apocalipse. A interpretação preterista, ou seja, no passado, e nós já aprendemos que estas igrejas realmente existiram. E a cidade de Laodiceia era uma cidade muito próspera, muito rica. E parte da igreja estava envolvida com a idolatria, culto ao imperador. E por que eles faziam isto? Porque ser cristão na época era proibido. O imperador, o Império Romano perseguia, prendia, e muitos cristãos neste período foram martirizados. E como parte da igreja de Laodiceia era próspera, eles tinham medo de perder as suas propriedades, os seus bens. Então esta parte da igreja servia a Deus, mas também servia a Satanás. Estava envolvida com a idolatria, com o culto, como eu disse, ao imperador. E pelo fato deles terem bens materiais, prosperarem, eles achavam que aqueles bens foi Deus que tinha dado para eles. Mas esta parte da igreja estava equivocada, porque a nossa vida espiritual não tem nada a ver com as coisas materiais, com as coisas deste mundo. Temos também a interpretação que coloca cada igreja num período da história
e Laodiceia é o último período. Mas o que importa para a gente no nosso estudo é a interpretação para a igreja dos nossos dias, a igreja da atualidade. E quando nós olhamos para a igreja atual, nós vemos que realmente estas palavras de Jesus estão se cumprindo. Basta olharmos para a igreja brasileira. Somos aí em torno de 30% de evangélicos, mas você sabe que parte da igreja está corrompida, se envolveu com a política. Não que a política seja pecado, não, nós encontramos na igreja bons políticos, mas não são todos. Muitos utilizam a igreja como trampolim para alcançar bens materiais por meio da política. É esta prática que Jesus está condenando, está advertindo. E muitos crentes estão envolvidos nestas práticas corruptas e acreditam que Deus que está abençoando, misturam o espiritual com o material. Observe o texto. Você diz: sou rico, estou bem de vida e não preciso de nada. Mas Jesus está alertando. Interessante que o apóstolo Paulo, quando ele escreve a primeira carta para Timóteo, uma carta pastoral, epístola pastoral, no capítulo 6, eu vou ler apenas os versículos 6, 7 e 8. Diz assim: de fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento, porque nada trouxemos para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Quando nós observamos o contexto deste texto, nós vamos ver que Paulo estava falando das pessoas que estão na igreja e se envolvem com as coisas deste mundo, que ficam em busca de riqueza. E aí estas pessoas acabam se corrompendo com os negócios deste mundo. Esta é a advertência de Paulo, totalmente em conformidade com aquilo que Jesus estava falando para a igreja de Laodiceia. Vamos para a segunda parte do versículo. Você diz: sou rico, estou bem de vida e não preciso de nada, mas você não sabe que é infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Como nós observamos, aqueles crentes achavam que a felicidade era ter bastante dinheiro, ter prosperidade, negócios. E hoje não é diferente. Nós encontramos estas mesmas pessoas na igreja atual. Só conseguem contemplar as riquezas deste mundo. E tem até líderes em nosso meio que ensinam que a pessoa, quando não tem bens materiais, não está sendo abençoada por Deus. Dizem que esta pessoa está no pecado porque não consegue prosperar. Mas o evangelho não tem nada a ver com bens materiais. A nossa vida espiritual não tem relação nenhuma com os bens que adquirimos aqui na terra. E os líderes que ensinam esta heresia estão levando as pessoas para o erro doutrinário. Veja a segunda parte: mas você não sabe que é infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. E por que Jesus sabe tudo isso? Porque Jesus é onisciente, Jesus é Deus. A onisciência é um atributo da divindade. Ele conhece o nosso interior, a nossa vida espiritual. Ele vê com clareza esta pobreza, cegueira, a nudez espiritual, a infelicidade. Estão caminhando, estas pessoas estão caminhando para a perdição eterna. Precisam de arrependimento. Claro que não existe pecado algum em ser próspero, possuir bens. Não é esta a questão. A questão é achar que uma vida espiritual elevada necessariamente conduz a pessoa a ficar rica. Esta é a questão apresentada por Jesus. Como já disse, a nossa salvação não tem absolutamente nada a ver com a nossa situação financeira.
A salvação é para todos, para todas as camadas sociais, servos e livres. Deus não faz acepção de pessoas, mas, infelizmente, temos visto esse tipo de ensino na igreja, esse tipo de heresia. Lembra a onda da teologia da prosperidade? Graças a Deus que pelo Espírito Santo somos orientados que, independente da nossa condição financeira, a nossa comunhão com Deus é garantida, a nossa salvação é garantida. Até porque o objetivo primordial das Sagradas Escrituras é a nossa redenção. Isso precisa ficar bem claro. Apocalipse capítulo 13, versículo 18. Aconselho que você compre de mim ouro refinado pelo fogo, para que você seja de fato rico. Compre vestes brancas para se vestir, a fim de que a vergonha de sua nudez não fique evidente, e colírio para ungir os olhos, a fim de que você possa ver. Vamos para a primeira parte. Aconselho. Jesus poderia determinar, mas ele prefere aconselhar. Isso mostra o amor que Jesus tem pela igreja, neste caso, igreja de Laodiceia. Mas como nós já aprendemos, esta carta também ela é atual. Quando nós olhamos para a igreja dos nossos dias, nós vemos as mesmas falhas que tinha a igreja de Laodiceia nas igrejas dos nossos dias. Claro, nunca podemos generalizar. A igreja, ela é santa, ela é a noiva de Cristo, ela foi comprada pelo sangue de Jesus. Sangue sagrado, sangue santo, vertido na cruz. Mas, infelizmente, nem todos os que frequentam uma igreja, agora já igreja no sentido físico, geográfico, estão realmente comprometidos com o Evangelho. O que acontecia com a igreja de Laodiceia, como eu disse, acontece nos dias atuais. E Jesus está sempre aconselhando a igreja. Nós vimos na aula anterior que parte da igreja de Laodiceia achava que era rica, achava que pelo fato de prosperar, de ter propriedades, roupas novas, fartura de bens materiais, significava que eles eram mais abençoados, estavam equivocados. Nós aprendemos na aula passada que riqueza não tem absolutamente nada a ver com a nossa salvação e nem é o propósito das Sagradas Escrituras. O propósito da Bíblia é a nossa redenção, nós já aprendemos isto. A pergunta é, onde passaremos a eternidade? E a Bíblia traz esta resposta com clareza. E como nós vimos, a igreja precisava de uma orientação divina. Aliás, a igreja somos nós, todos aqueles que passaram pelo processo da conversão, da regeneração, são orientados pelo Espírito Santo. Não tem como realizar o trabalho da igreja se não tiver a orientação divina, a orientação sobrenatural, a orientação do Espírito Santo. E esta orientação, como eu disse, é para os nossos dias. Vamos em frente. Aconselho que você compre de mim ouro refinado pelo fogo, para que você seja de fato rico. Observou? Eles estavam equivocados, misturando riqueza material, bens materiais, com as coisas espirituais. Veja que quando Jesus esteve aqui na terra, no seu ministério, olha o que Mateus registrou. São palavras de Jesus. Mateus capítulo 13, versículos de 44 a 46. O reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo, que um homem achou e escondeu. Então, transbordante de alegria, vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. O reino dos céus é também semelhante a um homem que negocia e procura boas pérolas. Quando encontrou uma pérola de grande valor,
Ele foi, vendeu tudo o que tinha e comprou a pérola. Olha que ensinamento que Jesus nos deixou e agora está falando do ouro refinado neste versículo 18 do capítulo 3 de Apocalipse, pedindo para que eles comprem o ouro refinado, ouro puro. Claro que é no sentido espiritual. E onde nós encontramos esse tesouro? Na palavra de Deus. A palavra de Deus é o nosso tesouro. Precisamos buscar com vontade, com alegria, o conhecimento das coisas espirituais, lembrando que é de graça. Observe Efésios capítulo 2, versículo 8. Porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé. E isto não vem de vocês, é dom de Deus. Precisamos apenas demonstrar o desejo, a vontade. Precisamos buscar, como nós vimos no ensinamento de Jesus, na analogia que Jesus fez. E é isto que ele está aconselhando a igreja dos nossos dias. Muitos estão na igreja, mas estão misturando as coisas. Vão na igreja em busca de bens materiais, mas o reino de Deus não tem absolutamente nada a ver com as coisas deste mundo, com bens materiais. Aprendemos já na aula anterior, na aula passada, que Deus não faz acepção de pessoa, independente do nível social, seja servo ou seja livre. Deus chama todos para a salvação e é de graça. Parte da igreja de Laodiceia estava confundindo bens materiais com bens espirituais, com tesouros espirituais. Vamos em frente. Aconselho que você compre de mim ouro refinado pelo fogo, para que você seja de fato rico. Compre vestes brancas para se vestir, a fim de que a vergonha de sua nudez não fique evidente. Importante entender que Jesus está falando para comprar dele. É nele que nós encontramos a nossa salvação, é nele que nós encontramos a verdade, é nele que nós encontramos o caminho. Aliás, o único caminho. Embora parte da igreja de Laodiceia achava que estava se vestindo muito bem, porque quando nós pesquisamos a história, nós vemos que a cidade produzia muitas vestimentas, era uma cidade próspera, e os irmãos estavam se vestindo bem de fato. Mas não é desta veste que Jesus está falando. Essa não importava para Jesus. O que importa é a nossa vestimenta espiritual. E como fazer para se vestir bem espiritualmente? Só tem uma alternativa: nos alimentarmos da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela nos reveste, ela nos ilumina. A verdadeira vestimenta espiritual é ler e praticar a palavra de Deus. Quem não age desta forma está nu diante de Deus. E isto acontece, como eu digo em todas as aulas, na igreja da atualidade. Muitos estão na igreja, frequentam culto, mas estão nus espiritualmente falando. Observe este texto, Romanos capítulo 8, versículo 9. Vocês, porém, não estão na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Quem não tem o Espírito Santo, para Deus é como se estivesse nu. Olha que situação! E nós vemos nos nossos dias, muitos estão nus. Por quê? Porque não tem a pessoa do Espírito Santo, não ouvem a palavra de Deus, não colocam em prática a palavra de Deus. É este o ensino deste versículo. Vamos ver mais um texto. Segunda carta que Paulo escreveu aos Coríntios, capítulo 3, versículo 18. E todos nós,
com o rosto descoberto, contemplando a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, que é o Espírito. Olha a importância da nossa vida espiritual. Nós dependemos deste poder sobrenatural. Percebe a importância do Espírito Santo na vida do crente? É Ele que nos ilumina, é Ele que nos orienta. O cristão que não tem o Espírito Santo, ele é pobre espiritualmente, ele está nu espiritualmente falando. Vamos em frente? Aconselho que você compre de mim ouro refinado pelo fogo, para que você seja de fato rico. Compre vestes brancas para se vestir, a fim de que a vergonha de sua nudez não fique evidente, e colírio para ungir os olhos, a fim de que você possa ver. Estavam cegos espiritualmente. E quando nós olhamos para a igreja, esta mistura, claro, sempre eu faço questão de frisar, não são todos, é parte da igreja que se corrompeu, se envolveu com os negócios desta vida. Veja o problema de Laodiceia. Muitos queriam frequentar a igreja, mas ao mesmo tempo participar do culto ao imperador, da idolatria. Esta é a advertência que Jesus está nos dando. É o conselho que Jesus está dando para a igreja da atualidade. Nós já aprendemos que o livro de Apocalipse é um livro atual, deveria ser lido constantemente nas igrejas, nos cultos, porque ele traz muito, mas muito ensinamento para nós, cristãos da atualidade. Então, comprar ouro refinado no fogo, ouro puro, é comprar de Jesus, é buscar em Jesus. A vestimenta branca significa santidade, e só conseguimos alcançar a santidade se nós ouvirmos a voz do Espírito Santo que habita em nós, se prestarmos atenção no que o Espírito Santo nos diz. Eu não me auto-santifico, a santidade também vem de Deus, mas precisamos ficar à disposição do Espírito Santo. E o colírio é a palavra de Deus. Quando a pessoa se distancia, quando não obedece mais o Espírito Santo, a palavra de Deus, a pessoa fica cega. É a palavra de Deus que nos ilumina. Daí a importância de diariamente nos alimentarmos da poderosa palavra de Deus. Eu repreendo e disciplino aqueles que amo. Portanto, seja zeloso e arrependa-se. Vamos para a primeira parte. Eu repreendo e disciplino aqueles que amo. Nós aprendemos nos versículos anteriores a situação da igreja de Laodiceia. Ela não era quente nem fria, ela era morna. Em função desse comportamento, Jesus orienta a igreja. E aprendemos também que o livro de Apocalipse é um livro atual, deve ser utilizado para nosso aprendizado. Por quê? Quando nós pegamos estas cartas e comparamos com a igreja da atualidade, nós vamos ver os mesmos defeitos. E qual era o defeito da igreja de Laodiceia? Ela estava misturando o sagrado com o profano. Ela queria servir a Deus, mas também estava envolvida com o culto ao imperador. Mas mesmo assim, Jesus amava a igreja. Da mesma forma acontece nos nossos dias. Jesus nos ama, por isso que ele adverte. Observe, Evangelho segundo escreveu o apóstolo João, ou mesmo do Apocalipse, capítulo 3, versículo 16, que é o texto mais importante da Bíblia. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito,
para que tudo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Destaque para a palavra unigênito. Deus só tem um filho da mesma natureza, Deus de Deus, da mesma substância, Jesus Cristo. Por isso que nós aprendemos em Cristologia que Jesus tem duas naturezas. Ele é 100% humano e 100% Deus. Como humano, ele herdou a natureza de Maria, mas sem a culpa. Foi tentado em tudo, mas nunca pecou. Por isso que João registrou: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então a prova de que Deus nos ama está nesse versículo. Mas observe o próximo texto. Provérbios capítulo 3, versículo 12. Porque o Senhor repreende a quem ama, assim como um pai repreende o filho a quem quer bem. Todos nós, quando éramos crianças, recebemos repreensões dos nossos pais. Por quê? Porque o nosso pai e a nossa mãe, eles nos amam. Por isso que nos repreendiam, para que nós fôssemos educados. Tem até um provérbio popular que diz: a educação vem do berço. Aquela repreensão, aquele ensinamento, quando criança, foi para que tivéssemos um bom caráter, uma boa formação. Agora, observe esse texto no Novo Testamento, Hebreus capítulo 12, versículos 7 e 8. É para a disciplina que vocês perseveram. Deus os trata como filhos. E qual é o filho a quem o pai não corrige? Mas se estão sem essa correção, da qual todos se tornaram participantes, então vocês são bastardos e não filhos. Olha que texto importante. Deus nos repreende, nos disciplina, porque Deus é o nosso Pai. Ele nos ama e o Pai repreende e disciplina o Filho. Veja que ensinamento importante a didática de Deus para com a igreja. Podemos concluir que a igreja de Laodiceia, embora estando na situação de mornidão, Deus continuava amando a igreja. E prova disto é que Jesus está repreendendo, orientando. Vamos para a próxima parte. Eu repreendo e disciplino aqueles que amo, portanto, seja zeloso. A igreja tinha deixado de ser zelosa. Quando nós olhamos para a igreja da nossa atualidade, principalmente no nosso país, no Brasil, infelizmente, muitos irmãos, muitos crentes estão deixando de ser zelosos. Zelosos com o quê? Com a palavra de Deus. Quando a pessoa não tem mais zelo pela palavra de Deus, não lê, não medita, não obedece mais à palavra de Deus, acaba se envolvendo com as coisas deste mundo. É o que acontecia com a igreja daquela época e hoje não é diferente. E como eu digo em todas as aulas, claro que não podemos generalizar, mas você que está me assistindo sabe do que eu estou falando. Esta mistura, o sagrado com o profano, a política com a religião, tudo que nós vemos acontecer no Brasil não era diferente naquela época. Na época, era o envolvimento com o culto ao imperador. Lógico que não é pecado o cristão ser um político. Nós temos bons políticos na igreja, pessoas vocacionadas que desenvolvem um trabalho realmente dignos da nossa admiração. Mas não são todos. Existem aqueles que procuram a igreja só na época da eleição, só para conseguir vantagens próprias, não com o objetivo de servir ao Senhor.
E esta mistura, como eu disse, do sagrado com o profano, leva à mornidão espiritual. E é sobre isso que Jesus está falando. Eles precisavam de santificação, e a santificação é um processo divino em nossas vidas. Precisavam do Espírito Santo, precisavam de uma iluminação espiritual. Até achavam que estavam bem com Deus, porque estavam prosperando, estavam conseguindo bens materiais, mas, na verdade, eles estavam cegos, como nós já aprendemos. E hoje não é diferente quando nós observamos a igreja no nosso país. Vamos em frente. Eu repreendo e disciplino aqueles que amo. Portanto, seja zeloso e arrependa-se. Como nós já vimos, a igreja de Laodiceia não era quente nem fria, era uma igreja morna. E quando nós trazemos para a realidade de hoje, vemos a mesma situação. Interessante que esse termo arrepende-se nós encontramos em 5 das 7 cartas escritas para as igrejas da Ásia Menor. E este arrependimento não é só uma mudança de mente, não, é uma mudança da alma, é a conversão genuína, conversão verdadeira. Observe esse texto, são palavras de Jesus. Evangelho segundo escreveu o apóstolo João, capítulo 3, versículo 3. Jesus respondeu: em verdade lhe digo que, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Arrepender-se é ter uma conversão genuína, é entender que o reino de Deus ele é espiritual, ele não é físico, ele não é material. Aliás, como nós já aprendemos também, o propósito da Bíblia não é a nossa realização material. Não, o propósito da Bíblia é a nossa redenção. A grande pergunta é: onde passaremos a eternidade? Passaremos a eternidade junto com Deus ou seremos lançados no lago de fogo como o diabo e seus anjos? Essa é a realidade da Bíblia. E nunca foi a intenção de Deus condenar o homem. E foi por isso que Deus preparou esse plano maravilhoso da salvação. Mas para que haja salvação genuína, é necessário o arrependimento, voltar para o primeiro amor, ter uma vida espiritual elevada. E isso nós conseguimos quando nós obedecemos à orientação do Espírito Santo, quando nós passamos a examinar diariamente a palavra de Deus e, mais do que examinar, mais do que ler, colocá-la em prática. Isto sim é a verdadeira conversão, é ter prazer nas coisas de Deus. Apocalipse capítulo 3, versículo 20. Eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Vamos para a primeira parte. Eis que estou à porta e bato. Ora, se Jesus está batendo na porta e nós vamos ver que o desejo dele é entrar, significa que ele está do lado de fora. E como nós já aprendemos, esta carta foi dirigida à igreja de Laodiceia, uma das 7 igrejas da Ásia Menor. E a revelação foi dada por Jesus, para que João registrasse. E o importante para nós é entender esta carta para a igreja dos dias atuais. Porque quando nós olhamos os defeitos da igreja de Laodiceia, nós observamos estes mesmos defeitos na igreja dos nossos dias. Já aprendemos que a igreja de Laodiceia não era nem quente nem fria, vivia no estado de mornidão, porque eles estavam misturando o sagrado com o profano.
Eram crentes, é verdade, mas também participavam do culto do imperador, misturavam as coisas, estavam divididos. E este comportamento desagradava Jesus. E hoje não é diferente. Infelizmente, claro, como eu sempre digo, não podemos generalizar, mas parte da igreja está envolvida com as coisas deste mundo. Parte está à procura de bens materiais, de ascensão política, ascensão social. Também aprendemos que não há problema algum o crente ter bens materiais, o crente ocupar um espaço na política. Nós encontramos muitos irmãos políticos que prestam grande serviço para a sociedade, dignos do nosso respeito e nossa admiração. Mas este não é o comportamento de todos. Muitos procuram a igreja só para uma ascensão social ou política, como eu já disse, mas não tem compromisso com o Evangelho de Cristo. E outros abandonaram a verdadeira fé, a verdadeira conversão e misturaram as coisas, como também já disse, o profano com o sagrado. E este comportamento deixa Jesus do lado de fora da vida espiritual do cristão. Sabemos que a interpretação é no sentido espiritual. E se Jesus quer entrar em nossa vida, em nossa alma, é porque alguma coisa o colocou para fora. Lembrando que a carta não é destinada para o mundo, mas destinada para a igreja do Senhor, para nós que servimos a Deus. E nós que servimos a Deus, a igreja, ela tem uma missão específica e é a única que pode realizar essa missão. E qual é essa missão? Proclamar e ensinar a palavra de Deus. Observe este texto. São palavras de Jesus. Mateus capítulo 28, versículos 19 e 20. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Percebeu? Quem obedece à palavra do Senhor tem a garantia de ter a presença de Deus na vida. Ocorre que para realizar este trabalho que Jesus nos ordenou, nós dependemos da pessoa do Espírito Santo. O Espírito Santo habita na vida do cristão genuíno. E por que nós precisamos da pessoa do Espírito Santo? Observe este outro texto. João capítulo 15, versículo 5. Também são palavras de Jesus. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Precisamos entender isto, que no mundo espiritual, nesta batalha diária que nós enfrentamos, nós precisamos do poder de Deus. A igreja sem o Espírito Santo não tem possibilidade alguma de realizar a obra do Senhor, de ensinar a sua palavra, de levar o evangelho a todas as nações. E como nós vimos, parte da igreja de Laodiceia estava corrompida e atualmente não é diferente. Você sabe do que eu estou falando? Pessoas que estão no nosso meio se dizem crentes, mas quando nós observamos o comportamento destas pessoas, elas estão envolvidas com coisas deste mundo, com coisas que desagradam a Deus. Desta forma, Jesus fica de fora. O Espírito Santo não pode atuar na vida destas pessoas. Logo, estas pessoas não têm mais capacidade de realizar a missão que Jesus entregou para a igreja. Vamos em frente. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, veja que a opção de abrir ou não a porta é do ser humano, é da igreja,
é de cada crente. E quando nós abrimos esta porta, Deus faz morada em nossas vidas. Observe esse texto, João capítulo 14, versículos 16 e 17. Também são palavras de Jesus. E eu pedirei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre. Esse é o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vocês o conhecem, porque Ele habita com vocês e estará em vocês. Jesus está falando da pessoa do Espírito Santo. Como nós já aprendemos, o livro de Apocalipse, ele foi escrito para a igreja. O mundo não pode conhecer as revelações do livro de Apocalipse. Somente o crente que tem o Espírito Santo consegue entender as palavras registradas no livro de Apocalipse. E o Espírito Santo desceu para habitar na igreja no dia de Pentecostes e continua habitando até os nossos dias. Mas se o cristão se envolve com coisas que desagradam a Deus, logo o Espírito Santo fica de fora da vida deste crente. Mas ele sempre quer entrar, ele sempre quer habitar, mas o Espírito Santo não invade a vida do crente. Há necessidade do crente ter o desejo de receber, de ser orientado pelo Espírito Santo. Daí a necessidade do verdadeiro arrependimento, da conversão genuína. Vamos em frente. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Veja, o desejo de Deus é cear com o cristão. Isto no sentido espiritual. Quando nós sentimos a presença de Deus, quando Deus habita em nossas vidas, nós sentimos alegria, sentimos prazer, nós passamos a ter convicção do nosso chamado, do nosso papel na igreja, nós somos fortes, nós passamos a produzir o fruto do Espírito, e aí sim, com este poder sobrenatural em nossas vidas, com a pessoa do Espírito Santo em nossas vidas, nós, de fato, conseguimos cumprir o nosso papel, o papel da igreja, que é ensinar todas as nações a palavra do Senhor. Percebeu como esta revelação é para a igreja dos nossos dias? Infelizmente, o livro de Apocalipse tem sido pouco ensinado nas igrejas, mas é um livro super atual e deve ser lido na igreja, ensinado. A liderança deve levar o povo à compreensão desta profecia, deste livro, que, como eu disse, foi escrito exclusivamente para a igreja. O mundo não consegue entendê-lo, porque só quem entende este livro é quem tem a pessoa do Espírito Santo habitando na vida. Apocalipse capítulo 3, versículos 21 e 22. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com o meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Com estes dois versículos, nós vamos concluir o estudo das 7 cartas enviadas às igrejas da Ásia Menor. Todas as aulas anteriores estão disponíveis aí no playlist Apocalipse versículo por versículo, e todos os slides que eu apresento ficam disponíveis no nosso site, no www.icp.com.br. Agora vamos para a primeira parte, ao vencedor. Já estudamos em textos anteriores sobre o vencedor. Vencedor é aquele que é zeloso com as coisas de Deus, é aquele que se arrepende de verdade, que passa pelo processo da conversão, é aquele que abandona a mornidão espiritual.
que era o caso da igreja de Laodiceia, uma igreja que não era nem quente nem fria, vivia na mornidão espiritual. Portanto, é aquele que ouve, que obedece, que coloca em prática a palavra de Deus. É aquele que não se envolve com as coisas profanas, com as coisas erradas deste mundo. Lembrando que o livro de Apocalipse foi escrito para nós, para a igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não é um livro escrito para o mundo. O mundo não consegue entender o livro de Apocalipse. Só a igreja consegue entender este livro. Vamos em frente. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo no meu trono. Lembrando que quem está falando é nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É Ele que fala com todas as igrejas da Ásia Menor, as 7 igrejas. O livro de Apocalipse inteirinho é uma revelação de Jesus para nós, para a igreja. Observe o texto de Filipenses capítulo 2, dos versículos 9 ao 11. Por isso também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Olha aí a pessoa do Pai. Lembra da definição de Trindade? Nós cremos em um único Deus, mas encontramos em Deus, na divindade, 3 pessoas distintas. A pessoa do Pai, a pessoa do Filho e a pessoa do Espírito Santo. Isto você pode confirmar aí na sua Bíblia, quando você lê Filipenses 2 e 11, quando você lê a primeira carta de João, capítulo 5, versículo 20, você vê a pessoa do Filho, também é Deus. E o Espírito Santo em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículos 3 e 4. Ali mostra que o Espírito Santo é Deus. Portanto, afirmando novamente, nós cremos em um único Deus, nós somos monoteístas, mas nós encontramos em Deus 3 pessoas distintas, a pessoa do Pai, a pessoa do Filho e a pessoa do Espírito Santo. Observe esse outro texto, também são palavras de Jesus, registradas por Mateus no capítulo 25, versículo 31. Quando o Filho do Homem vier na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Veja que bênção! Jesus já havia revelado quando esteve aqui no nosso meio sobre o seu trono, sobre a sua glória. E em Apocalipse, reafirmando o que ele já havia ensinado. Vamos em frente. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Jesus, para cumprir o seu ministério, o ministério de ungido, Messias, o Cristo, ele se esvaziou, ele deixou de usar as prerrogativas, ele deixou de usar os atributos da divindade, nasceu como homem, foi gerado pelo Espírito Santo no ventre de Maria, herdou de Maria a natureza humana sem a culpa, foi tentado em tudo, mas não pecou. Por isso ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Observe esse texto. Hebreus capítulo 4, versículo 15. Porque não temos sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Pelo contrário, ele foi tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Percebeu? Por isso que Jesus é o nosso único mediador, o nosso sumo sacerdote, porque nós somos pecadores, mas quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, quando nós reconhecemos que somos pecadores e o aceitamos como nosso único e suficiente Salvador, a nossa salvação, a nossa redenção é garantida. Observe Efésios capítulo 2, versículos do 4 ao 7. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor que nos amou, estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo.
pela graça vocês são salvos. E juntamente com ele nos ressuscitou e com ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Deus fez isto para mostrar nos tempos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Olha que palavra poderosa! Veja como a Bíblia está totalmente interligada. Paulo também, quando escreve, ele é inspirado pelo Espírito Santo. Ele já via essa glória de Jesus, o reino de Jesus, Jesus, como nós já aprendemos, como rei e sacerdote. E a igreja vai participar desta glória, deste reino. A igreja reinará com Cristo. Vamos em frente. Ao vencedor, darei o direito de sentar-se comigo no meu trono, assim como eu também venci e me sentei com o meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Este último versículo, ele é comum em todas as cartas e já aprendemos que só pode ouvir, entender, compreender o livro de Apocalipse quem tem o Espírito Santo. E quem tem o Espírito Santo é a igreja, e a igreja somos nós. Quem não tem o Espírito Santo não é igreja. Até porque também já aprendemos que sem a pessoa do Espírito Santo, sem este poder sobrenatural, nada podemos realizar. Porque esta batalha espiritual só pode ser vencida com a ajuda do poder de Deus, com o sobrenatural. Infelizmente, muitos abandonaram a pessoa do Espírito Santo. E como nós sabemos disso? Porque nós vemos na igreja dos dias atuais, claro que não são todos, mas pessoas que se dizem cristãs, mas estão envolvidas com as coisas profanas, com as coisas erradas, com as coisas deste mundo, com a idolatria e tanto outros tipos de pecados que desagradam a Deus. Mas o cristão verdadeiro, ele tem compromisso com as coisas de Deus, ele dá ouvido à pessoa do Espírito Santo, ele tem o Espírito Santo como guia. Se alimenta diariamente da palavra de Deus e, mais do que isso, se alimenta e coloca em prática os ensinamentos das Sagradas Escrituras. Na próxima aula, nós vamos começar a estudar uma outra parte do livro de Apocalipse. Na primeira parte foi a introdução, na segunda parte nós estudamos todas as 7 cartas enviadas para as igrejas da Ásia Menor e a partir da próxima aula nós vamos para a terceira parte do livro de Apocalipse, uma parte muito importante para a igreja dos dias atuais. Não vai perder a próxima aula e continue nos ajudando na divulgação do nosso canal, que tem como objetivo primordial o ensino da poderosa palavra de Deus. Estou indo embora, forte abraço e fique na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.